Boa noite, dia 16 de março de 2023, programa Conexão Armênia número 69. E no programa de hoje, nós vamos levar você para fazer uma viagem pelo Vale dos Anjos da Armênia. Vamos começar com essas lindas imagens deste país longínquo, mas cada vez mais perto de você. Que tal foi o seu pequeno tour pela Armênia? E nós vamos continuar essa descrição de hoje neste local, esse mosteiro que se chama Sarmosavank. Mas antes disso, eu quero falar de algumas coisas que aconteceram durante esta semana na Armênia. O mundo todo celebrou no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Mas na Armênia, você sabia que isso é comemorado durante todo o mês de março? Sim, no dia 7 de março é comemorado o Dia das Mães e no dia 8, o Dia da Beleza e da Mulher. Ai daquele homem, filho, primo, parente que não levar uma florzinha para todas as mulheres da casa. Ele nem entra, o pessoal fica de mal, não conversa. Então assim, durante o mês de março todo, as floriculturas na Armênia fazem muito dinheiro, principalmente porque 1º de março marca o início da primavera lá. Então as flores estão disponíveis e todo mundo quer se ver rodeado por elas. Mas como será que é comemorar o Dia da Mulher para uma pessoa que serve o exército? Nós fomos buscar alguns depoimentos para a gente conhecer como se sente a mulher que serve o exército na Armênia. Vamos ver. Կնոջ համար միշտ էլ ծառայությունը լինում է դժվար, որովհետև բացի ծառայությունից ինքը տանն էլ է ծառայում։ Ամեն դեպքում կանայք հաղթահարում են այդ խնդիրները։ Ծառայում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ եւ խնդիրների ճշգրիտ կատարմամբ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս սուրբ գործն է։ Քանի որ հայրս երկար տարիներ ծառայել է զինված ուժերում, հետևելով իր օրինակին, մանկուց ի վեր տեսնելով այս համազգեստը, սիրել եմ եւ բուհ ավարտելուն պես համալրել եմ զինված ուժերի շարքերը։ Մեծ հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը։ Անձնավորաբար ծառայում եմ հայրենիքիս եւ իմ օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, որ կանայք կարող են, ուժեղ են, կարող են պաշտպանել իրենց հայրենիքը եւ աջակցել տղամարդ զինծառայողներին։ Այս վայրը իմ համար վաղուց արդեն դարձել է տուն, ընտանիք։ Իհարկե դժվարություններ կան ծառայության ընթացքում, բայց քանի հագնում եմ այս համազգեստը ու քանի ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչեւ որ շարունակել եմ իմ ծառայությունը։
Մասնագիտության բժիշկ լինելով եւ զինվորական կրկնակի պարտավորություն ես կրում։ Ես միշտ ծառայել եմ եւ ծառայում եմ հետեւյալ սկզբունքով. լինել ծառայության մեջ նվիրված, լինել զինվորի կողքին եւ ծառայել իմ ժողովրդին։ Աղջիկը բանակում հանդիպում է բազում դժվարությունների, սակայն ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե ունես կամքի ուժ եւ ցանկանում ես ծառայել քո հայրենիքին։ Համազգեստ կրելը պատիվ է, հպարտություն եւ ել ավելի է գեղեցկացնում կնոջը։ Վստահ եմ, որ լավ հրետանավոր կդառնամ եւ պատրաստ եմ ծառայել իմ հայրենիքին։ Կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայրենիքին սա շատ պետք է, մեկ-մեկ պետք է լինում, ընտանիքը երկրորդական է դառնում։ Եթե նորից ծնվեի, հաստատ նույն ճանապարհով կգնայի, ելի կդառնայի զինծառայող եւ կծառայեի հայրենիքիս։ O programa de hoje também vai trazer uma pequena curiosidade para vocês. Como é a vida de um rapaz dominicano vivendo em Erevan? Essa tenho certeza que vocês não podiam imaginar. Vamos ver como ele se adaptou. Este jovem da República Dominicana acaba de conseguir trabalho num hotel-restaurante da área de Etmiadzin. Ele já conseguiu inclusive aprender um pouco de armênio. Proveniente da República Dominicana, ele escolheu a capital espiritual da Armênia para a residência. Ele conhecia a Armênia através de reportagens e, como diz, se apaixonou. Հետաքրքրվեցի, իմացա, որ մարդիկ էլ են այստեղ շատ լավը, բարի են, հյուրընկալ։ Երբ աշխատանք ստացա այս հյուրանոցի ռեստորանում, իրականում համոզվեցի, որ հայերի մասին լսածս ճշմարտություն էր։ Չնայած երբեք մատուցող չեմ աշխատել, բայց գործընկերներս օգնում են, որ արագ յուրացնեմ այս մասնագիտության նրբությունները։ Ele é sempre atencioso com a aparência, veste-se bem e mantém a boa postura. Fala espanhol, inglês e um pouco de francês. Compreende o armênio, mas não tem fluência ainda. As barreiras de linguagem são vencidas com a ajuda dos colegas. Մատուցողները համարյա թե բոլորը խոսում են անգլերեն եւ ռուսերեն։ Լեզվական խնդիր կարելի ասել չունենք։ Ինչ որ խնդիրներ լինում է, աշխատում ենք աջակցենք, օգնենք, mas դրական է, դες նորմալ, մեր քաղաքում նորմալ ընդունում են։ Os colegas também ajudam para que ele se adapte rapidamente ao ambiente armênio. Mesmo que se comuniquem em outro idioma, tentam também falar armênio para que ele aprenda rápido. Ele recebe os clientes pessoalmente, cumprimentando na língua local. Երբեմն հաճախորդները ինձ հետ անգլերեն են խոսում, երբեմն ֆրանսերեն, իսկ ես ուզում եմ հայերեն պատասխանել, բայց դեռ այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Անպայման կսովորեմ ձեր գեղեցիկ լեզուն։ O jovem gostou tanto da Armênia que não quer voltar ao seu país. Até já se apaixonou. Ele diz que as mulheres armênias não são apenas bonitas, mas também inteligentes e cozinham muito bem, além de formarem famílias sólidas. As pessoas são simples, amigáveis e espontâneas. Երբ մարդիկ փողոցում ինձ տեսնում են, կանչում, ասում են արի շփվենք, խոսենք։ Ընտանիքիս այդ մասին պատմում եմ, ուրախանում են, որ ինձ լավ եմ զգում, որ մարդիկ բարյացակամ են, լավ աշխատանք ու նոր ընկերներ ունեմ, որոնց օգնությամբ կարողանում եմ դժվարությունները հեշտությամբ հաղթահարել։ Միայն անցած տարի միգրացիոն ծառայություն Հայաստանում աշխատել ցանկացող օտարերկրացիներից մոտ 2500 դիմում է ստացել։ 1645-ին կացության կարգավիճակ է տրամադրել։ Իսկ թե ինչքանով են մեր երկրում պաշտպանված նրանց իրավունքները, միգրացիոն ծառայության պետն է պարզաբանում։ Օտարերկրացիների իրավունքների պաշտպանության մակարդակը կարող ենք համարել նաև համադրելի մեր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության մակարդակին, այստեղ օրենսդրության մասով մենք մեծ հաշվով կարող ենք ասել, որ շատ բացեր չկան. Jean conhece bem seus direitos trabalhistas. Ele deseja trabalhar sem faltas para poder inclusive criar uma família. E agora, com instrumentos musicais folclóricos armênios, ele está treinando canto para nos seus dias de folga surpreender com apresentações da Armênia. A Lupo desenvolveu uma nova linha de embalagens para diminuir o descarte e facilitar a visualização dos produtos. O resultado foi surpreendente. Só nas embalagens de cuecas conseguimos 90% de redução de papel. Além disso, a exposição fica muito mais atraente nas lojas. Venha conferir, os demais produtos estão chegando. É a Lupo, comprometida em dar seu melhor para você e para o planeta. Em preparação para a Páscoa, onde a gente sabe que vai comer de tudo
que vai ter chocolate, vai ter massas, a mesa armênia tem roscas. Gente, eu vou falar, é uma orgia alimentar. Então, eu já comecei a me exercitar. E eu esbarrei com este rapaz na internet que dá umas aulas de dança do estilo que eu faria todos os dias. Aí eu escrevi para ele, porque ele é um professor de uma academia em Los Angeles, e ele falou, não, mas as minhas aulas também estão disponíveis pelo YouTube. Então hoje a gente vai apresentar para vocês uma alternativa para você se exercitar em casa ao ritmo da música armênia. Ari Pari é o nome do perfil dele no Instagram e agora vocês vão conhecer a ginástica tipo zumba ao ritmo armênio. Dá uma olhada e depois não vem me dizer que não tem desculpa para fazer ginástica sem sair da sua casa. Another worldwide hit from LA to Armenia. And right now, I'm chilling with Hike at Hike's. Come on, man. Buying some meat from my zone cuts. Why you talk to me like you don't know me? Let me show you who I want you to be. Feel so empty when you're not here with me. Why'd you run away? Where'd you go and who you laying next to? Ինձ ասա ինչ ասա ոնց դիմանամ. Ինձ ասա ուր հասար ոնց իմանամ. Չես անգում չկաս որտեղ քեզ փնտրեմ. Խի ես դու կորել, ուր ես դու կորել. Ուր են խոստումները, գիտեմ սուտ ա քո սերը. Ուր են քո խոստումները, խաբում են քո աչերը. Սկապում են, ես շտապում եմ, գիտեմ սուտ ա քո սերը. Ուր են քո խոստումները, խաբում են քո աչերը. Սկապում են, ես շտապում եմ, սուտ ա քո սերը. Ուր են քո խոստումները, խաբում են քո աչերը. Bom, mas agora chega de falação, né, Vartini? Eu quero ver a Armênia. Na última viagem que a gente fez, nós fomos conhecer este mosteiro, que se chama Sarmosavank. Sarmosavank é o mosteiro dos Salmos. Mas esse mosteiro tem uma história muito interessante. Na verdade, ele tem algumas lendas. E eu quero compartilhar com vocês, porque quando a guia fica falando, as pessoas não prestam muita atenção. E eu fico ali, assim, babando nas ideias dela, porque para mim, por si só, ouvir tudo isso é uma viagem. Deixa eu mostrar primeiro onde fica Sarmosavank, que vocês já vão entender este Vale dos Anjos.
lenda que São Gregório Iluminador estava no topo do Monte Arakat, não é o Monte Ararat, existe um segundo maior pico da Armênia, que é o Monte Arakat. Ele estava no topo da montanha e ele avistou este vale cheio de anjos. E ele cismou que lá ele teria que fazer sua próxima igreja. A primeira capela de Sarmosavank foi datada do ano 400 e pouco, depois de Cristo. A primeira igreja do mundo, a primeira catedral que foi feita na Armênia é a Catedral de Etchmiadzin, em 305. E depois, São Gregório Iluminador resolveu fazer esta, que era uma capelinha no início. Olhem só, esse vale, quando você chega lá, você fica assim, perde até a respiração. A primeira capela foi construída por volta do ano 400. E claro, ela perdurou, depois vieram outros príncipes, outros reinados que foram construindo outras capelas adjacentes com as suas cúpulas. Vocês vão ver que lá existem 3 cúpulas. A história é longa e eu quero contar uma particularidade para vocês que achei muito interessante, que é a lenda de Sarmosavank. Então, mais ou menos no século XIII, nós tivemos um grande conquistador mongol. Quando eu falo um grande, não por ele ser uma pessoa maravilhosa, mas porque ele realmente devastou toda aquela região da Pérsia, do Irã, do Império Bizantino. Era o Tamerlã. Este homem, ele era assustador. E dizem lá na Armênia que por onde ele passava não ficava nem barata, porque ele não era um conquistador mongol que conquistava e abraçava as culturas. Ele destruía. Então, por onde ele passava, ele destruía templos, ele destruía bibliotecas, ele matava as pessoas, punha fogo nas casas. Então, assim, ele era um tirano. Tamerlã também passou pela Armênia. Vieram as caravanas mongóis e ele, na verdade, dominou por um bom tempo. Tamerlã ficou muito doente e ele tinha medo da morte. Claro, ele se achava o invencível, o imortal. Ele prometeu uma grande recompensa se alguém conseguisse curá-lo. Um padre deste mosteiro fez um acordo com ele e falou: eu posso te curar, mas tem um preço. Claro, qual é esse preço? Todos esses armênios que você fez de prisioneiro, você terá que soltá-los. Vamos fazer assim, o padre falou. Deixa entrar na igreja, vamos ver quantos cabem. Os que conseguirem entrar dentro da igreja vão se libertar. Eu vou curar você. Então, o que aconteceu? Começaram a entrar. E nesse meio tempo, o padre rezou em cima de Tamerlã, usou algumas ervas, curandeiras, coisas assim, e Tamerlã se curou. As pessoas continuavam entrando na igreja. Vou dizer para vocês que supostamente 70 mil prisioneiros entraram naquela igreja. Tamerlã, assustadíssimo, falou para sua equipe ali, para os seus conselheiros, né? Gente, não é possível. O que esse padre está fazendo? Vamos embora daqui antes que eles venham com mais desgraça para cima de nós. Aí, vamos entender o que o padre fez. Diz a lenda que ele, conforme os prisioneiros entravam na igreja, ele transformava eles em pombas. E essas pombas voavam por uma pequena janelinha. Diz que as pombas sobrevoaram as montanhas da Armênia, voltaram para os seus vilarejos e lá elas tomaram a forma humana de novo. E assim, este mosteiro se livrou de Tamerlã e aquela região da Armênia também. E esta é a história deste mosteiro. Mas lá é considerado um dos pontos de altíssima cura na Armênia. Muitos casais que desejam ter filhos e têm dificuldade vão para lá.
e engravidam. Muitas pessoas que buscam a cura também vão para lá e conseguem. É um local de promessas, né? O padre de lá, eu tive a oportunidade de conversar com ele e encontrei algumas coisas muito interessantes. Ele falava assim: a cura não é apenas física, ela também é espiritual, porque quando você está bem espiritualmente, isso reflete na beleza do seu rosto. As pessoas hoje precisam muito de amor e o mundo está do jeito que está porque todos se afastaram muito de Deus. Se afastaram dessa força, dessa energia criadora e da sua fé. E é por isso que as pessoas em busca cada vez mais de amor guerreiam cada vez mais. Então, fica a dica. Vamos conhecer um pouquinho de Samosavank por dentro, essa igreja e esse vale maravilhoso. Ali, naquele riozinho que passa embaixo, supostamente existia uma Ilha dos Anjos. Eu, parada lá de cima, vi uma ilhazinha pequenininha lá embaixo, que tem uma cachoeirinha. E a minha vontade, eu vi pessoas lá embaixo sentados fazendo até churrasco. E a minha vontade era ir lá, ficar na nascente do rio, só curtindo aquele lugar que é um paraíso. Na próxima viagem provavelmente eu farei, mas hoje eu quero levar vocês. Vale dizer que este mosteiro foi um grande polo educacional e cultural. Ali dentro daquele átrio se reuniam todos os dirigentes políticos, as grandes cabeças do vilarejo, tomavam as decisões. Lá foi feita uma universidade por muitos anos e os maiores sacerdotes armênios celebravam missas nessa igreja. Além disso, no topo existiam pequenas janelas ou orifícios que os padres escondiam os manuscritos bíblicos. Eles faziam isso para proteger esses documentos tão valiosos dos ataques dos inimigos. Então eles eram colocados lá em cima para serem preservados. Nessa igreja foram escritos os maiores manuscritos bíblicos. E também lá era conhecido como um centro de grande caligrafia, onde as letras armênias foram sendo aperfeiçoadas e foram escritas de uma forma mais desenhada. Esta é considerada a Igreja dos Salmos,
E ela foi construída no século XIII, um dos períodos renascentistas da Armênia. Entre guerras e não guerras, a Armênia, em seus períodos de paz, sempre utilizava essa época para fazer novos mosteiros e desenvolver sua arquitetura. Então, aqui nós podemos ver um traço muito marcante da arquitetura armênia do século XIII. As igrejas possuíam essa espécie de antessala, que se chama átrio. Por que foi feito isso? Ali, naquela outra salinha pequena, era onde ficavam os reis e os nobres. Então, a população dos vilarejos não tinha a possibilidade de frequentar dentro da igreja. Esta era a parte dos nobres. E aqui se realizavam as missas. Até hoje, esta igreja possui missa, uma vez que ela tem tapetes vermelhos e a imagem da Virgem Maria no centro, sempre no local principal. A mãe e a mulher estão em primeiro lugar na igreja armênia. Vejam o detalhe do lustre. Enquanto ali, na antessala, ficava a população do vilarejo. Naquela época, as pessoas vinham trazer suas oferendas e o dízimo para a igreja. E era aqui que elas depositavam. Nesta região, elas depositavam os dízimos e as doações para a igreja. Também elas se reuniam para saber as notícias. Também era utilizado esse espaço para dar aulas. Mais uma vez, a prova de que a igreja sempre foi o centro da vida na Armênia. Aqui se representa a arquitetura daquela época, onde as casas do século XIII possuíam uma sala principal onde a família se reunia. Se chamava Kanhadun, que é parte da cabeça da casa. As pessoas tinham uma sala grande, com o mesmo estilo de colunas, mas feitas de madeira, e no teto, toras de madeira. Eles deixavam um buraco aberto no teto, porque no centro da sala havia o fogo que aquecia a casa. Era onde as pessoas passavam a maior parte do tempo, sempre reunidos, e era o cômodo principal. Essa igreja tem um formato medieval e fica também no alto de uma colina. Quase que eu caio aqui. Tem uma vista maravilhosa e cheia de canyons, mais uma vez. Lá embaixo temos mais um rio. Dá até para ouvir o som da água. Cheio de turistas. Eu adoro ver a Armênia assim. Ontem nós cruzamos com turistas da Coreia e um ônibus cheio de alemães. Essa igreja é realmente muito bonita. Se chama a Igreja dos Salmos. Vamos ver a vista do canyon. Gente, tem uma água muito límpida lá embaixo. Olha ali, ó. Olhem a beleza desse canyon. E ali, a igreja. Ali tem um restaurante lindo que dá vontade de você passar o dia. Esta é a beleza da Armênia. É ou não é um lugar mágico?
Simplesmente 90% dos turistas que vão para a Armênia conhecem este lugar. E aí fica a minha pergunta: quando você vai para a Armênia? Como nós estamos no meio da quaresma, a maioria dos cristãos e os armênios também fazem aquele jejum de carne vermelha, de proteína animal, cada um faz de uma forma. Nós temos algumas comidas típicas que são feitas durante essa época. E hoje nós vamos trazer a receita para vocês do quibe de lentilha. Mas essa pessoa que está fazendo a receita é uma amiga nossa do Canadá, chefe Anush. Ela tem uma página no YouTube e no Facebook que vocês podem acompanhar e pegar as receitinhas armênias feitas de uma forma simples. E hoje a gente vai apresentar esse quibe diferente para você fazer em casa. Lave e seque uma xícara de lentilhas laranjas. Adicione 2 copos de água e deixe cozinhar até evaporar. Adicione 1,5 xícaras de trigo fino para quibe. Tampe e deixe descansar por 25 minutos. Pique uma cebola. Aqueça 4 colheres de sopa de azeite de oliva e adicione a cebola. Assim que dourar, adicione 1 colher de sopa de extrato de tomate e 1 colher de sopa de extrato de pimenta. Caso você não tenha, pode ser pimenta em pó. Passando para uma outra travessa, vamos adicionar sal a olho. Uma colher de chá de pimenta do reino e 1 colher de chá de páprica. Não podia faltar o cominho, claro. Esprememos meio limão e picamos salsinha. Cebolinha verde é um must. Aí adicionamos a pasta de cebola com a pimenta e a páprica e misturamos tudo bem amassado com as mãos. Para servir, decoramos um prato com folhas de alface americana e vamos moldando os quibes com a mão em formato de bolinhos pequenos.
Para caprichar na decoração, a gente corta mais umas fatias de limão e voilá, aí está o nosso prato. Para mais receitas como essa, sigam a Chef Anush no Facebook e no YouTube. A Marcela Susmeian, seguindo a linha do dia e do mês das mulheres, vai mostrar para nós um pouco sobre as joias que as mulheres armênias gostam de usar. Marcela Susmeian, me encante com as belezas da Armênia, por favor. Oi! Não é de hoje que as joias fascinam a nós mulheres. Desde os tempos antigos, a prata, o ouro, as pedras preciosas, elas despertam o nosso desejo e atraem a nossa atenção, seja pelo brilho, pela beleza e até pela durabilidade, afinal elas passam de geração em geração. E como hoje o programa é dedicado às mulheres, eu escolhi como tema as joias tradicionais armênias, que são milenares e são a expressão do gosto estético de toda a nação. Então, eu vou trazer aqui para vocês sobre o passado e o presente, sobre as tradições e as simbologias por trás da arte da joalheria armênia. Bora lá? Se atualmente as joias se referem apenas a um acessório de moda, antigamente elas eram mais importantes pelo significado e símbolo que determinada joia carregava em si. Até a década de 1920, os armênios usavam joias não apenas pela beleza, mas principalmente como amuletos e talismãs. Hoje, poucas pessoas sabem que cada padrão, ornamento e tipo de joia possui uma série de importantes funções tradicionais, além do valor estético. As joias, como elemento da cultura tradicional, expressavam a visão de mundo do dono, seu status social e sexual. Cada peça era usada para uma ocasião especial. Havia joias cotidianas, festivas, rituais e até encantadas. As joias, via de regra, eram feitas de metais nobres como prata e o ouro. Pedras preciosas e naturais foram amplamente utilizadas como decorações. Pedras de esmeralda, turquesa, pérolas embutidas no metal eram muito apreciadas. As joias eram parte inseparável do traje nacional armênio, o taraz. As joias e as vestimentas tradicionais eram passadas de geração em geração como presente de casamento. Os símbolos e finalidades das joias são muito curiosos. Por exemplo, uma menina solteira não tinha o direito de usar um cinto de ouro, prata ou anel de ouro na mão direita. As mulheres casadas usavam enfeites nas cabeças, braceletes nas pernas e nos braços, anéis de cobra, colares com pingentes em meia-lua, triangulares ou amendoados. Triângulo ou meia-lua usado para simbolizar as origens femininas. O som das joias de metal foi comparado ao som do céu, ao estrondo de uma tempestade que, na compreensão humana antiga, poderia afastar o mal e possuía um poder inimaginável. O principal símbolo das joias era trazer fertilidade para a mulher e protegê-la dos maus olhos e feitiços malignos e, claro, enfatizar o charme e a beleza femininas. Outro símbolo armênio original usado em todos os ramos da arte é a romã. Motivos de romã são amplamente utilizados em joias modernas. A romã era o símbolo da fertilidade e prosperidade na mitologia armênia. Anéis, pingentes, pulseiras e colares com a imagem de romã irão, sem dúvida, realçar a sua individualidade. O símbolo da eternidade é outro elemento significativo da autêntica cultura armênia. Como a romã, ela é usada em todos os lugares, dos antigos hatkars aos padrões de joias. O símbolo da eternidade é tão antigo quanto o próprio povo armênio. O sinal da eternidade é um símbolo da identidade nacional do povo armênio e simboliza o conceito do eterno. Hoje, os ourives e joalheiros modernos fazem colares armênios tradicionais, enfeites de cabeça, anéis, brincos, pulseiras, que em sua forma e embelezamento lembram as antigas joias tradicionais armênias. Os mestres modelam e decoram joias com tanta habilidade que a juventude moderna as usa com prazer, mesmo na vida cotidiana. Assim, hoje as joias tradicionais armênias estão se tornando mais acessíveis. Passeando pelas ruas de Yerevan, muitas vezes você pode ver as meninas e as mulheres que usam joias tradicionais interessantes.
A vernissage, o mercado mais colorido e autêntico de Yerevan, contribui muito para a disseminação da arte tradicional da joalheria armênia. Os trabalhos mais habilidosos dos ourives armênios são exibidos na vernissage. Anéis, colares, pulseiras, brincos decorados com pedras naturais de turquesa, esmeralda. Além disso, as joias são vendidas a preços muito acessíveis. Espero que vocês tenham gostado. Os meus parabéns para todas as mulheres. Olha, um grande beijo. Tchau! Este programa é patrocinado pelas Esfirras Doza, uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa. O que começou em 1956 com uma loja de esfirras e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios, ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfirras Doza está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007, a Doza inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfirras Doza. E a Bia Borrossian, que estava de folga no programa passado, hoje vai mostrar um pouquinho para nós sobre a mulher armênia, a mãe armênia. Bia Borrossian, o que você trouxe para nós hoje? Olá! 8 de março, Dia da Mulher. Estamos no programa que homenageia e constantemente fala sobre uma cultura que homenageia muitas mulheres. Na Armênia, as mulheres têm uma grande importância. Então por que não hoje falar sobre as mulheres armênias? Sempre muito bem arrumadas, as mulheres armênias se destacam no meio das outras. Modéstia à parte. Mas, na minha opinião, a beleza natural é a que mais se destaca. Qualquer armênio que você conhecer vai concordar com uma coisa. Somos dotadas de um gênio forte. De longe, é o elemento que mais valoriza e é valorizado dentro da família. Porque não somos só filhas, somos mães, avós, amigas, primas. Nossa, Bia, nunca imaginei que as mulheres na Armênia fossem tão importantes. Somos tão importantes que uma das estátuas mais bonitas da Armênia é a Mãe Armênia. Você já deve ter visto. Lembra de uma mulher segurando uma espada de pedra? Há muito tempo, o povo armênio luta por independência de seu país. Sexo frágil? Nada! As mulheres armênias desde muito cedo vão para a batalha junto com os homens, ao lado de maridos, irmãos e companheiros. Desse modo, o monumento Mãe Armênia simboliza a pátria, que retoma de paz a força e lembra as mulheres armênias que lutam por seu país e povo. O monumento foi inaugurado em 1967. Quando eu estive na Armênia, eu consegui ver esse monumento de perto e é incrível. 52 metros de pura beleza. O autor do monumento, Rafael Israelian, projetou o pedestal do monumento como uma igreja. Dentro daquela igreja tem um museu militar que foi inaugurado em 1970. Ele tem ao todo 3 andares. Os 2 primeiros andares são os principais: a Armênia na Guerra de 1941 a 45 e a Guerra de 1988 a 94. O terceiro andar é uma sala de eventos. Mais interessante, o primeiro andar, ele mostra a participação dos armênios na Segunda Guerra Mundial. Voltando às mulheres, por que não falar sobre os nossos modelos? Sim, aquelas famosas e belas armênias que nos representam ao redor. Temos alguns exemplos, como Angela Sarafian, uma armênia americana. Ela já fez alguns papéis importantes, porém o que mais se destaca dentro da comunidade foi ela ter feito Maral, no filme The Promise, que retrata a questão do genocídio armênio. Hi, I'm Angela Sarafian. I play Clementine Pennyfeather on Westworld, and I'm about to read some of these, I think, interesting fan theories. Também temos Rubina Hanzadian, uma modelo armênia da Victoria's Secrets. Além de modelo, ela também é uma artista autodidata. Nasceu na Armênia, cresceu na Espanha e atualmente está nos Estados Unidos. My favorite thing about LA is coming back and seeing my family. They live here and I love coming here and visiting them. I was born in Armenia, but every little corner has something to find and to see, to discover. E aí vem ela, a deusa, a maravilhosa Iveta Mukutian. E é esse nome familiar. Quem é ela mesmo? É só a pessoa que cantou isso aqui. Eu
já falei aqui dela algumas vezes. Quando eu falei do Eurovision Song Contest, citei seu nome. Bem famosa na Armênia por suas músicas patrióticas e animadas, também é modelo e atriz. E agora vamos falar da cereja do bolo. Por que não falar da mais famosa de todas? Kim Kardashian. Sim, ela é armênia. You guys recently took a trip to Armenia and you guys got your children baptized. So beautiful. Oh, wow. We did. Yeah, I mean, these pictures are amazing. So tell us, what was the experience like? Well, we were super jet-lagged. Okay. But no, it was so beautiful. It was one of the oldest cathedrals it's known as the oldest one in the world. Oh, wow. It was built in 303 AD. Oh, geez. Wow. Yeah. And so that experience and having it in Armenia, I think just made it really special. Yeah. And Kim and I also got baptized ourselves. Yeah. Really? Oh, yeah. cool. Yeah. With the kids? Yeah, Armenians. I didn't even know that. You're like, oh my God, watching take this show Christianity as their religion. Yes. So it was really important to us and special to do it in Armenia. Of course. Chloe, do you plan on doing something similar for True one day? I want to. I felt like she was just too young to take her this time. And oh my God, beautiful, by the way. Thank you. She's my little cutie. Thank you. But I definitely want to baptize her. I just don't know when. I want it to just be the right time and the right place. Não preciso falar mais nada, né? Desde muito tempo as mulheres armênias são vistas com força, tanto na atualidade como muito antes. Tanto é que até se dizia que mulheres armênias faziam filhos fortes. Isso não é mentira, mas foi usado de forma cruel. Isso era quase uma crença na época. Então, como podemos resumir uma mulher armênia? Dotada de gênio forte, força, destemidas. Somos os pilares da sociedade. Ah, antes que eu me esqueça, aqui embaixo na descrição estará um link do site que vocês podem ver mais fotos com maiores detalhes sobre o monumento Mãe Armênia e ainda vem em 3D como é esse monumento. É como se você estivesse lá. Se você é mulher, parabéns, você é uma guerreira. E o Davi Kumruyan, que sempre fala de tecnologia, hoje mudou um pouquinho o seu quadro. Ele vai falar para nós um pouco de algo que é muito histórico e tradicional armênio e que nos remete ao futuro que nós pretendemos trazer para a nossa nova geração. Ele foi visitar uma atividade que foi feita em conjunto com o Grupo Escoteiro e o Badanegan São Paulo, que é uma associação que junta os jovens armênios da comunidade para que elas possam aprender sobre sua tradição, cultura, história, os heróis, algumas músicas, canções, o que significam certos rituais que a gente tem. Tudo isso precisa ser resgatado. E o Badanegan faz isso semanalmente online e algumas vezes por mês presencial. Se você tem algum jovem na sua família que se interessa e não tem a oportunidade de chegar perto de tudo isso, manda uma mensagem em inbox que a gente vai apresentar ele para essa turminha maravilhosa. Davi Kumruyan, mostra como foi essa atividade, quem são essas crianças, o que elas fazem, elas gostam, não gostam, o que elas curtem mais, quero saber tudo, eu queria estar lá com você. Valeu, Bati, tudo bem, pessoal? Barefzeza. Aqui quem tá falando é o Davi Kumruyan e quinzenalmente, como vocês sabem, eu venho aqui falar sobre tecnologia, ciência e inovação. E hoje esse quadro vai ser especial. Não só porque eu tô aqui em um estúdio diferente, mas porque hoje eu não vou falar exatamente sobre um aplicativo, uma startup ou alguma tecnologia armênia. Mas eu vou falar sobre o principal elemento para que a inovação, a tecnologia e a ciência se desenvolva. E esse elemento são os jovens, essa nova geração que sim, vai construir o futuro. Como já sabemos, a tecnologia está em constante evolução e é importante que os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade para que possam contribuir com as suas ideias e inovações. E parte dessa educação é aprendermos com o passado, com os heróis e com a história, conhecer o que já foi feito, conhecer as conquistas e os desafios superados. Isso com certeza pode nos ajudar a evoluir e a não cometer os mesmos erros novamente. No Brasil, a gente não tem muitos heróis nacionais, mas na Armênia, por onde você anda, você vê referências, homenagens, jovens curiosos e anciãos abertos a ensinar. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias quando eu estive lá, mas você não precisa ir até a Armênia para aprender sobre a Armênia, sobre a sua história e sobre os seus heróis. No último final de semana, eu tive a oportunidade de conhecer melhor o grupo de escoteiros armênios Sardarabat e o grupo de estudos armênios Badanegan.
Se você é pai, mãe, avô, tio, primo de algum jovem e entendeu a importância de investir nesse tipo de educação, vem comigo conhecer um pouco mais dessas tão incríveis atividades que têm realmente feito a diferença na vida de tantos jovens, tornando eles mais responsáveis, mais habilidosos, mais conscientes e mais inspirados a se tornarem os próximos heróis. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Meu nome é Can, chefe Can, dentro do Grupo Escoteiro. Alguns me conhecem como Sarô, dentro da comunidade. Atualmente estou como o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Sardarabad, o único grupo escoteiro armênio aqui do Brasil atualmente. Meu nome é Denis Jobinian, hoje eu cuido do Badanegan de São Paulo. Eu já venho de uma história aí com o Grupo Escoteiro, eu sou um dos fundadores desse grupo. Muitos se perguntam o que é um grupo escoteiro, se ainda existe, se a gente vende biscoito por aí. E, na verdade, o movimento escoteiro como um todo é uma instituição de cunho educativo. A gente fala de educação não formal porque ele não segue o padrão de uma escola. Os jovens vêm para cá para aprender a ser bons cidadãos, a aprender coisas novas, fazendo, com a mão na massa. O nosso diferencial dos outros grupos escoteiros que existem no Brasil é que nós também colocamos um pouquinho da cultura armênia dentro do grupo escoteiro. Então, um pouquinho da língua, um pouquinho da música, um pouquinho da dança, da história. E o nosso objetivo é fazer o escotismo como qualquer outro grupo no Brasil, porém, levando um pouco mais do conhecimento da cultura armênia para cada um dos nossos jovens. E sendo esse grupo, um grupo armênio, eu vi que era super natural, não só o Badanegan, como jovens participarem de uma atividade para conhecerem uma atividade escoteira, mas também da gente passar informação sobre a Armênia aos jovens do grupo escoteiro, que alguns até são armênios, mas outros não são e não conhecem a história da Armênia. O Badanegan é uma atividade onde nós passamos cultura armênia, a história da Armênia, assuntos ligados à Armênia, não só a história, como questões às vezes políticas e econômicas e tudo mais, para passar para as novas gerações. A atividade acontece de forma presencial e online, cada um no seu dia da semana. Não sabia direito o que era genocídio, eu não sabia histórias, eu não sabia os heróis, mesmo vindo de uma família armênia, mas não se falava tanto. Nunca me falaram o que era o genocídio. Depois que eu entrei na escola, no Badanegan, eu fui aprendendo mais. Aprendi os heróis, genocídio, as datas, diversas coisas. E eu acho que isso é muito importante. Eu aprendo como conviver, aprendo como respeitar as pessoas. E por que vocês acham que é importante conhecer a cultura armênia? Porque eu acho que, como é uma parte do mundo, eu acho que teria que ser uma parte de nós também. Porque é sobre a sua cultura. Eu acho um dever de você estudar sobre a sua cultura, sobre seus heróis, sobre tudo. Os nossos heróis fazem parte da nossa identidade, da nossa essência. E por que você acha importante conhecer a história dos armênios? Não, pode ser em português, pode ser em... Não, porque é muito importante a história armênia pra gente virar armênio. Você gosta de aprender sobre a vida de heróis? Gosto muito, porém eu assisto muito filmes de heróis, assisto no cinema e muitos lugares. Eu vi que na sua camiseta é uma camiseta de heróis e você carrega o nome também de um grande herói, sabia? Davi foi um grande herói. Davi? É. E por sinal tem um herói armênio chamado Sassun Sitavit, o Davi de Sassun. E aí eu te pergunto, por que você acha legal aprender sobre a história dos heróis? Porque os heróis salvam vidas, não deixam as pessoas caírem, morrerem, assim. E você acha que você pode se tornar um herói? Eu acho que posso. E você gostaria de se tornar um herói? Sim. E como você acha que você pode se tornar um herói armênio? Incentivando mais pessoas a saberem mais sobre a história, sobre a internet, trazendo mais sobre a cultura da Armênia para outras pessoas que não sabem. Legal. E meu sonho é fazer faculdade de medicina, e isso ajuda bastante, porque aqui ensinam
vai fazer alguma aula online de terça-feira, vou ficar muito feliz, porque vai aumentar muito mais a cultura de vocês, a sabedoria de vocês sobre a Armênia. Então, jovens a partir de 6 anos e meio são muito bem-vindos, e até os 21 anos vêm participar como jovens. Quem tiver mais de 21 pode vir também como voluntário. Sempre será muito bem-vindo o voluntário adulto que queira participar e ajudar na educação dos nossos jovens para termos bons cidadãos para o mundo. Se você se interessou por essas atividades e quiser saber mais, acesse as redes sociais deles, tanto do Sardarabat dos escoteiros como do Badanegar. Elas estão aparecendo na tela em algum lugar ou entre em contato com a gente do Conexão que nós te passamos mais informações. É importante incentivar e apoiar a educação e o desenvolvimento dos jovens, não somente a educação formal na escola, mas dando um passo além, ensinando ética, princípios, inspirações heróicas e cultura. Dessa maneira, estaremos contribuindo para que os jovens sejam os protagonistas das tecnologias do futuro e contribuam para um mundo melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos envolvendo tecnologia, inovação e ciência. Até a próxima, Batiks a todos! E o próximo programa estaremos fazendo 70 edições. Você não pode perder. Mas enquanto isso, se você gostou deste, ative a notificação, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam saber sobre a Armênia. Este programa não é apenas um programa de televisão, mas também está disponível no YouTube. YouTube do Conexão Armênia. Você pode voltar lá, assistir alguma edição que você perdeu e recomendar para seus amigos, por que não? Se você acha que esse foi um bom programa, deixa aqui o seu valeu, é um coraçãozinho que tem embaixo do YouTube que você pode dar a sua contribuição para que a gente continue fazendo cada vez mais vídeos legais como esse que você viu hoje. Então, deixo vocês com gostinho de quero mais nesse vídeo lindo que mostra esta mulher radiante armênia para deixar você com o sabor e o charme da mulher armênia. Até daqui 15 dias. Que Sherpari. Langov sarki